Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Uma boa tarde para você. E nós estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa reflexão panorâmica e pastoral no Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje nós estamos no capítulo de número 3, onde o evangelista Mateus destaca dois acontecimentos. O primeiro deles é o surgimento, a pregação e também o anúncio de Jesus por meio de João Batista. E o segundo acontecimento é Jesus indo até João e sendo batizado por ele. E lá então Deus dá testemunho de Jesus perante todos. Bom, é de se notar de que a pregação de João Batista começa com algo que as pessoas têm tentado fugir hoje, que é justamente o arrependimento. Então, Mateus capítulo 3, verso de número 2, diz que ele proclamava: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E é interessante que arrependimento aqui é uma palavrinha grega chamada metanoia, que poderíamos dizer que é a transformação da mente. Mas não somente da mente, né? Essa palavra engloba toda a transformação interior que um cristão passa. Toda a transformação que alguém que se aproxima de Deus passa. O arrependimento não é simplesmente fiz isso, agora não quero mais fazer isso, vou deixar, não é? A palavra metanoia é uma mudança radical de comportamento e de caminho. Então, eu caminhava em frente e agora eu dou como uma meia volta e eu refaço o caminho que eu fazia, desfazendo todas as coisas que eu gostava de fazer que não agradavam ao reino de Deus, que não estavam de acordo com o reino de Deus. Metanoia também fala de algo, um movimento tão maravilhoso, tão esplêndido, tão vivo, dinâmico, orgânico, que acontece dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso comportamento, reverberando em nossas ações. O reino de Deus está próximo, era o que João Batista dizia. Então, para ele, nós devemos mudar completamente, porque Deus está se aproximando da gente. E João Batista fez isso com toda a autoridade de Deus, porque a profecia de Isaías dizia que ele era a voz que clamaria no deserto, que endireitaria, prepararia o caminho do Senhor. E que Senhor era esse? O próprio Deus, na pessoa de seu filho Jesus. Por isso que João Batista vai expondo o evangelho e diz para as pessoas, para os religiosos daquela época, a ponto de ser até em nossa linguagem atual, rude, né? Chamam eles de raça de víboras. Disse a eles que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado estava posto à raiz das árvores. E diz que Jesus tem a pá na mão. Ele limpará completamente o celeiro. Recolherá o trigo, o fruto bom. Mas a palha, aquilo que sobra, aquilo que não produz fruto, não é agradável para o agricultor, ele vai jogar fora, ele vai lançar para ser queimado. O juízo de Deus então é apresentado, mas ao mesmo tempo diz de que aquele que se aproxima de Jesus recebe o Espírito Santo. Ele é mais poderoso do que eu, porque eu batizo com água, mas ele batizará vocês com Espírito e com fogo. Após isso, Jesus vai até João. No encontro deles, Jesus disse que queria ser batizado por João, mas João disse: eu que necessito ser batizado por ti. Ele entendia perfeitamente de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que havia de tirar o pecado do mundo. João entendia que Jesus, nele estava toda a justiça. Mas Jesus se batiza, se oferece ao batismo para testificar que o batismo de João era de fato dado por Deus, para que assim ele preparasse o caminho das pessoas até o Senhor. Assim, meus irmãos, observando tudo isso, Jesus então é batizado, o Espírito desce sobre ele e Deus aparece com voz, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho me agradado. Último verso do capítulo de número 3. Algumas lições são importantes para todos nós. A primeira é de que a necessidade do arrependimento ainda existe. Mesmo sendo transformados, tendo uma mudança radical de mente e de coração, o Senhor exige que nós venhamos a nos arrepender constantemente, porque continuamos a pecar.
E esse arrependimento tem que ser seguido por frutos, ou seja, ações, evidências claras de que em nós, em nossa mente e coração, foi feita uma mudança radical. Por isso eu te pergunto, você experimentou de fato essa mudança de mente, de coração, de comportamento? Se não experimentou ainda, hoje é o tempo de se arrepender, de se entregar ao Senhor e de saber de que Ele está disposto a fazer uma obra maravilhosa em teu coração em Cristo Jesus. O chamado de João Batista nos mostra de que o Senhor comissiona homens e mulheres ainda hoje, como João Batista, não exatamente da mesma forma, mas como como uma tipologia de João, chamando a gente a anunciar o Evangelho, a preparar o caminho do Senhor para o coração das pessoas, para que elas possam ouvir a voz de Jesus. Também João Batista nos mostra que nós não devemos ter medo, devemos anunciar, repreender, mas também anunciar a salvação e a graça de Cristo. João Batista não teve medo. Jesus Cristo mostra-se como plenamente justo, e a justiça de Deus nos alcança. Ao descer sobre ele o Espírito e a voz de Deus ressoar, temos uma evidência clara da Trindade, do Deus Trino, do Criador dos céus e da terra, na sua voz, na pessoa de seu Filho e na evidência visível do seu Espírito entre os homens. A Trindade em pessoa estava ali, evidenciando que a obra da salvação, que o reino de Deus estava chegando entre nós. O Pai, o Espírito e o Filho estão conosco, nos ajudando, nos redimindo, nos salvando. Ensine a sua família o valor da Trindade. Ensine a sua família o valor do arrependimento. E, acima de todas as coisas, mostre para eles a importância de um arrependimento sincero e de frutos genuínos. Para todos nós que dissemos e confessamos Jesus, mas ainda não nos batizamos, o batismo, tanto praticado por João como por Jesus, evidencia claramente de que há necessidade de uma confissão pública e de uma demonstração clara diante de Deus e da igreja, de que agora morremos para o mundo e vivemos para Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua família, te abençoe e estimule seus filhos a confessarem e a se entregarem ao Senhor e a confessarem publicamente também através do batismo. Que Deus abençoe a toda a família do Betel Brasileiro em Solânia, no nome de Jesus.